Bom, boa tarde a todos, então. Então, hoje é a nossa segunda aula, né, dessa disciplina, História da Literatura através da Dramaturgia, e daí a gente vai falar sobre a tragédia grega, né? Então, eu pedi para vocês lerem o primeiro capítulo do Junito de Souza Brandão, esse livro aqui, ó, Teatro Grego, Tragédia e Comédia, certo? Que eu deixei lá no Google Classroom. Eu pedi para vocês lerem o primeiro capítulo, né, que fala sobre a tragédia, e pedi para lerem também o capítulo que fala sobre o Eurípides, porque a gente vai trabalhar com a Medeia do Eurípides, certo? Então, vocês leram? Podem ser sinceros. Eu Professor, li. eu li o primeiro capítulo. Eu li o Tarine primeiro leu. capítulo e parte do Aham, outro. Não li tá todo. legal. Tarine leu o primeiro capítulo, o Samuel também, a Jane também, né? Leu o primeiro capítulo. Li os dois, O, então. leu sobre o Eurípides também, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de saber de vocês é quais as tragédias que vocês já leram, né? Se vocês lembram de alguma. Édipo Rei. Aham. Tarine lembra do Édipo Rei. Samuel, Jane. A Jane parece que leu várias, né? Porque a Jane vem das artes cênicas, né? É um número grande. Aham. Mas, assim, por uma outra vertente, por uma outra visão. O estudo da Sim. gente não passa por esse lado, não. O que eu li hoje foi tudo novidade nessa linguagem. Ah, tá bom. Bom, então, ó, o Samuel lembra do Édipo também. Shakespeare, sim. O Shakespeare também escreve tragédias, né? Só que tem já algumas diferenças, né? O, então, eu vou, a partir de um esqueminha aqui, retomar os pontos do texto, né? E depois eu vou fazer algumas perguntas para vocês, assim, para ver até que ponto vocês conseguem utilizar esses conceitos no Édipo, por exemplo, né? Então eu vou projetar aqui e vocês podem me interromper a qualquer instante, tá bom? Seja para fazer pergunta ou alguma observação, né? Ou algum questionamento, também fiquem à vontade. Então, tá aparecendo aí o arquivo? Sim, tá. Bom, então ele começa, né, falando que a tragédia, a origem da tragédia, tem a ver com os cultos a Dioniso, né, ou Baco, né, ou às vezes Dionísio, né, e daí ele, por conta disso, ele vai retomar o mito do Dioniso, sendo que as versões elas podem variar um pouco, né? Então, Zeus, né, que é o pai dos deuses, né? Ele, como vocês sabem, ele é casado com Hera, mas ele sempre tem várias amantes, né? E então uma delas é Perséfone. E daí da união de Zeus com Perséfone vai nascer Zagreu, que é o primeiro Dioniso. E a Hera sempre fica enciumada, né, com essas relações adúlteras, né? E sempre persegue tanto as amantes de Zeus quanto os filhos que que nascem dessas uniões, né? Então, a pedido de Hera, os titãs perseguem Zagreu e o devoram. Mas Palas Atena salva-lhe o coração, salva o coração de Zagreu.
Daí Palas Atena faz com que Semele, que é uma outra amante de Zeus, engula o coração e engravide, né? Em outras versões, é o próprio Zeus que engole o coração de Zagreu, né? E fecunda Semele. Daí Hera, disfarçada de ama de Semele, né? Convence Semele a pedir ao amante Zeus que se manifeste em sua plenitude. E não só na tradição grega, né, da mitologia grega, mas também na tradição judaico-cristã, né? Um Deus não pode se manifestar diretamente da forma como ele é para nenhum mortal, nenhuma mortal, porque os mortais não têm essa estrutura, né? Os mortais não têm condições de suportar isso, né? Mas como Zeus tinha prometido a Semele que faria toda a vontade dela, né? Então ele se manifesta em sua plenitude, né? E Semele, sendo mortal, não resiste e morre queimada, porque Zeus aparece com todos os raios e tal, né? Daí Zeus recolhe o filho do ventre de Semele e o coloca em sua coxa, até que complete a gestação. Daí, quando completa a gestação, Zeus coloca o Dioniso, né, na companhia das ninfas e dos sátiros, numa espécie de caverna, né, para que ele ficasse escondido de Hera. E Dioniso, junto com os sátiros e as ninfas, ele colhe umas uvas ali e acaba inventando o vinho. Daí eles tomam o vinho e caem embriagados e desfalecidos. Então, todos os anos, celebravam-se cultos do vinho em homenagem a Dioniso, né? E esses cultos é que vão dar origem à tragédia, né? E daí o deus Dioniso, ele é associado à figura do bode, né? Então, a tragédia seria o canto do bode, né? Esse seria um culto, né, a Dioniso, no qual muitas vezes, né, se sacrificava um bode ao deus, né? E esse bode serviria para expiar a culpa da cidade, né? E daí vem aí a ideia do bode expiatório, né? Ele serviria para purificar a polis, né? Então, a origem da tragédia, não só o nome, né, que tem a ver com o canto do bode, que tragos é bode e oide é canto, né? Teria a ver com o canto do bode, e teria a ver com o culto do Dioniso, né? Então, seria um culto religioso, né? E o teatro, então, tem origem nesse culto religioso, né? Eu encontrei, ou reencontrei, 2 vídeos que falam sobre a origem do teatro grego, e eu coloquei os links lá, depois eu mostro para vocês, tá bom? Bom, agora, a ideia da tragédia, né? A tragédia tem a ver com essa ideia do êxtase, né? Que os seguidores de Dioniso alcançam quando eles fazem esse culto ao deus, né? Então, eles cantam e dançam e enchem a cara de vinho, né? E o vinho provoca o êxtase. O que é o êxtase? É um estado, né, em que o seguidor de Dioniso sairia do seu limite, né, que é o metron, né? Então ele ultrapassaria o próprio limite da condição humana através do êxtase, né? Então, através do êxtase,
o homem simples mortal ultrapassa o metron, que é a medida de cada um, né? E essa medida provoca o ciúme divino, ou nêmesis. E esse ciúme divino faz com que os deuses castiguem os homens, né? Então, até aqui, alguma dúvida? A ideia, basicamente, é que a sociedade grega e a mitologia grega, né, tinha uma hierarquia muito rígida, né? Então, por isso, os homens não podem sair daquele lugar que eles ocupam na hierarquia, porque se isso acontecer, os deuses vão se sentir como se fossem assim, opa, eles estão ultrapassando os limites que cabem a eles, né? Eles podem colocar em risco a nossa posição, né? Então, por isso que aqueles que ultrapassam o metron, né? Aqueles que alcançam o êxtase, eles têm que ser punidos. Daí, na poética do Aristóteles, né? Ele vai falar sobre a tragédia, ele vai definir a tragédia, né? E o Junito de Souza Brandão vai retomar essa definição do Aristóteles, né? Então, como que é a definição? É, pois, a tragédia, imitação de uma ação séria e completa, dotada de extensão, em linguagem condimentada para cada uma das partes, imitação que se efetua por meio de atores e não mediante narrativa, que opera graças ao terror e à piedade, a purificação de tais emoções. Então, aqui essa definição tão curta, né? Esse trecho tão curto, tem um monte de conceitos importantes, né? Então, uma das coisas é a matéria-prima da tragédia, né? A tragédia vai imitar uma ação e essa ação ela vai ser baseada no mito. Então, sempre vai ter um mito que já é conhecido, né? Pela cultura grega, né? E a tragédia vai tratar desse assunto, né? De algum assunto relacionado com a mitologia. Depois, a ideia de mimesis, ou seja, de imitação poética, né? Então, a tragédia, a imitação de uma ação séria e completa, dotada de extensão, em linguagem condimentada para cada uma das partes. Então, tem também, né, na tragédia, no original grego, tem a medida adequada dos versos para esse gênero, né? Só que, claro, como a gente lê a tradução, então isso não se mantém, né? Tá. Então, essa imitação, ela se efetua por meio de atores e não mediante narrativa. Então, o que tem a ver com a nossa disciplina. Então, o texto dramático é o texto teatral, né? Ele vai ser representado por meio de atores. Ele não vai ser narrado, né? E a tragédia opera, graças ao terror e à piedade, a purificação de tais emoções, né? Então, essa é uma ideia central da tragédia. Aquilo que está sendo representado vai ter o efeito de terror e piedade. E esse efeito tem como função purificar os sentimentos, né? Purificar as paixões. Então, isso é a catarse. Catarse é essa purificação das paixões através do terror e da piedade. Outra ideia importante a respeito da tragédia clássica, né?
porque no Renascimento com o Shakespeare vai ser diferente já, né? Mas outra coisa importante é a unidade de ação, tempo e espaço. Então, a tragédia se concentra num único assunto que se passa num único lugar, devendo a história ocorrer no período de um dia, né? Então, aquilo que não ocorre no período de um dia, né, os acontecimentos que ocorreram antes desse dia, eles vão ser retomados pelos personagens, né? Então os atores não vão representar esses acontecimentos anteriores, mas os personagens vão, através do diálogo, né, fazer referência a esses acontecimentos. Tá, por fim, um outro conceito importante, né, é esse aqui, de herói, né, e do desfecho, né. Então, o herói trágico é alguém que cai no infortúnio, não por ser perverso, mas por ter cometido algum erro, né. Então, se o herói fosse perverso, o fato dele cair no infortúnio seria uma justiça poética, né? Ele cometeu um erro, ele é punido, ou melhor, ele é perverso, desculpa. Ele é perverso, então ele é punido. Mas aqui não é que ele é perverso, ele comete um erro. E esse erro, muitas vezes, ele comete de maneira inconsciente, né? O conteúdo é trágico porque ele deve suscitar terror e piedade, né? Então, por isso que o herói tem que cair no infortúnio, né? Para que isso suscite terror e piedade. Mas o desfecho não necessariamente é o infortúnio. Pode-se ter um desfecho, como acontece, por exemplo, na Orestia, né? A Orestia é uma trilogia que está relacionada com o Orestes, o personagem Orestes, né? Então, a gente vai ver aqui, com esse próximo autor, o Ésquilo, como é a história do Orestes e por que o desfecho não se dá no infortúnio, né? Então, uma coisa importante também é que dos autores gregos de tragédia, né, os únicos que tiveram textos que chegaram até os nossos dias são 3, né? E nessa sequência aqui cronológica, Ésquilo, Sófocles e Eurípides, só eles, né? E daí, alguns estudiosos, né, dizem assim, que os textos desses 3 autores são os que chegaram aos nossos dias, porque também são os que foram mais reproduzidos, né? Aqueles cujas obras deixaram mais cópias, né? Então, eles são provavelmente os melhores mesmo, né? Aqueles que de fato se destacaram, né? Porque, então, por serem melhores, foram feitas mais cópias das suas obras, e por terem sido feitas mais cópias é que chegaram até os nossos dias, né? Chegaram, se não me engano, contando o total, 30 e poucas obras, contando os 3 autores, né? Bom, então vamos falar sobre o Ésquilo primeiro, né? Então, o Ésquilo é o mais antigo dos 3, né? Ele nasce no século VI a.C., mas ele chega até o século V, que vai ser o século em que vão viver os 2 autores seguintes, né? Então, de certa maneira,
os 3 autores trágicos são do século V, né? Ele é considerado o poeta da fatalidade. E a respeito dele, vão dizer assim, que nas obras dele, o homem é o sonho de uma sombra, devendo se conformar à vontade dos deuses, né? Então, se a gente pegar nessa sequência Ésquilo, Sófocles e Eurípides, de todos eles, o Ésquilo é aquele em que os deuses têm uma presença maior, né? Então, por isso a fatalidade, né? Por isso os homens pouco podem fazer diante da vontade dos deuses, né? Daí, do Ésquilo, sobraram mais ou menos umas 7 tragédias, né? As tragédias, elas eram representadas em trilogias, né? Nos festivais, né? Tinham 3 tragédias e um drama eu esqueci o nome do drama, mas eram quatro peças, né? Tá aparecendo ainda? Ah, tá. Então, eram 4 peças que eram representadas nos festivais, né? Então, se formavam trilogias de tragédias. Aí era um drama satírico. A outra peça era um drama satírico. Dos dramas satíricos, só um chegou até os nossos dias, que é um drama satírico do Eurípides, que se chama O Ciclope, né? E que está ligado ao mito de Odisseu, né? A história da Odisseia, ou Ulisses, né? Em outras... outro nome do Odisseu é Ulisses, né? Bom, das obras do Ésquilo, o Junito de Souza Brandão vai analisar a Orestia, né? A tragédia Orestia, ou seja, aquela que está relacionada com o Orestes, né? E quem era o Orestes? Bom, o Orestes é filho do Agamenon, né? E o Agamenon é o principal general grego, né? Na Guerra de Troia, né? Daí o que acontece na história, né? Bom, na história do Agamenon, ele está comandando os exércitos gregos, né, em direção a Troia, para a Guerra de Troia, né? Como vocês devem saber, né, a Guerra de Troia tem início com o rapto de Helena, né? E Helena era a esposa de Menelau, que era o irmão de Agamenon, né? Então, o Menelau era outro dos principais generais gregos, né? Mas o Agamenon é que comandava todos os exércitos, né? Daí, os navios gregos param num determinado lugar e eles não conseguem prosseguir, né, na viagem a Troia, porque não tem vento mais, né? Daí, os deuses pedem que Agamenon sacrifique a filha dele, que é a Ifigênia, né? Para que a viagem dos gregos continue, né? Eu estou olhando aqui para ver se o nome é esse mesmo, porque a minha memória, às vezes, me trai um pouco. Mas só para ver se o nome da filha dele é Ifigênia mesmo. Mas, enfim, ele vai sacrificar a filha dele,
E justamente por causa disso, a mulher do Agamenon vai, que é a Clitemnestra, né? A Clitemnestra vai se vingar do Agamenon quando ele voltar da guerra de Troia. Então, os gregos vencem a guerra de Troia, né? E a Clitemnestra tem um amante, né? Que é o Egisto. E quando o Agamenon volta, Egisto e Clitemnestra matam o Agamenon, né? E o Orestes, que é o filho do Agamenon, ele pelos deuses, né? Principalmente por Apolo, ele é determinado que ele mate a mãe dele, Clitemnestra, para vingar a morte do pai. Por quê? De acordo com as leis, né, de Apolo, né, que são patriarcais, o pior crime que se pode cometer a um homem é matar o pai dele. Então, se alguém mata o pai desse rapaz, desse homem, não importa quem seja, ele tem que vingar a morte do pai, né? Então, mesmo que a assassina seja a própria mãe dele, né? Então, o Orestes, ele tem que vingar a morte de Agamenon e matar a própria mãe, né? Então, a primeira peça da trilogia vai tratar do Agamenon. A segunda, que se chama Coéforas, né? São as deusas que estão relacionadas com as libações, né? Libações são cultos em homenagem aos deuses, né? E no caso, essas libações estão sendo feitas por causa da morte do Agamenon, né? E daí a última peça, que se chama Eumênides, vai ser o julgamento do Orestes, ou seja, o Orestes, né? Ele vai obedecer às leis de Apolo, matando a própria mãe. Só que daí, fazendo isso, ele vai estar contra outro código de justiça, que é da sociedade matriarcal, né? Então, da maneira como o Junito de Souza Brandão analisa, o conflito se dá entre dois códigos de justiça, né? Um código de justiça matriarcal, né? E o outro que é patriarcal, né? Então, de acordo com o primeiro código de justiça matriarcal, o Orestes, ele cometeu um crime gravíssimo e ele tem que pagar por esse crime, né? Mas, de acordo com o Código de Justiça patriarcal, ele agiu corretamente, né? Então, na última peça da trilogia, que se chama Eumênides, ele está sendo julgado. Então, de um lado, tem as Eríneas, que são deusas matriarcais, né? Que estão acusando o Orestes de ter cometido esse crime. E do outro lado estão os deuses olímpicos, no caso, Apolo, né? E Atena, ou Minerva, né? E tem alguns cidadãos de Atenas que vão votar, né? Depois de ter o julgamento, né? Vai ter uma votação para que se condene ou absolva Orestes pelo que foi cometido. Daí os cidadãos, eles
no final da votação, fica 3-3, fica empatado, né? Daí o que acontece? A Minerva, ou Atena, dá o voto de Minerva a favor da absolvição do Orestes, né? E daí as Eríneas, elas estão completamente indignadas com o resultado, né? Mas Atena, a deusa da justiça, né? Ela vai conseguir apaziguar os ânimos das Eríneas, fazendo com que a cidade, que é a cidade que também presta homenagens a Atena, né? Até pelo próprio nome, né? Ela faz com que a cidade de Atenas passe a prestar homenagem também às Eríneas, que vão se transformar em Eumênides, né? E as Eumênides, o nome significa... peraí, eu vou achar aqui o nome. Benevolentes, né? Então, assim termina a trilogia, né? A Oreste, né? E o nome da filha do Agamenon é Ifigênia mesmo, né? Então, de certa maneira, a tragédia ela está representando um acontecimento da sociedade grega de um modo geral, né? E um momento histórico de uma transformação política, a passagem do poder matriarcal para o patriarcal. Tudo bem? Então, aqui, na Orestia, né, a análise do Brandão, do Junito de Souza Brandão, basicamente é essa, né? O livro está ali na íntegra, né? E eu não sei se vocês... vocês só leram o Édipo, né? Chegou mais alguém que... chegou o Paulo? Paulo. Então, Paulo, eu estou apresentando para a turma um esqueminha... Boa tarde. Um esqueminha que eu fiz a partir do texto do Junito de Souza Brandão, né? Esse livro aqui, ó. Né? Daí eu perguntei para os colegas sobre quais tragédias gregas já tinham lido, né? Então, Samuel e a Tarine já leram o Édipo Rei. E a Jane já leu várias, né? Só que a Jane falou assim que bom, como ela vem das artes cênicas, então a abordagem que ela teve no estudo das tragédias é um pouco diferente, né? Daí, você leu quais tragédias, Paulo? Eu também li o Édipo. Aham. E só o Édipo? Eu já li uma boa parte da Ilíada, que eu tenho em casa o livro. Sim, a Ilíada é um poema épico, né? Sim. A Ilíada não é uma tragédia, é um poema épico, né? Ah, sim, verdade. Uhum, é um texto bem mais extenso, né? E a Ilíada vai contar a história da Guerra de Troia, que é justamente essa que está relacionada com o Agamenon, né? Então, o Agamenon vai para a Guerra de Troia comandando as tropas gregas, e depois ele é assassinado pela Clitemnestra. Tá. Agora, se vocês quiserem ter uma ideia da diferença que né, que existe entre uma peça do Ésquilo, que é esse primeiro autor, e do Sófocles, basta vocês lerem alguma dessas tragédias, ou então tem uma outra, que também é bastante conhecida, que é o Prometeu Acorrentado, né? Então, no Prometeu Acorrentado, não aparece nenhum homem, nenhum mortal, né, como personagem, né? Então, o Prometeu, ele rouba o fogo dos deuses para dar aos homens, né?
e por isso ele é punido por Zeus. E daí a peça inteira é o diálogo entre Prometeu e outros deuses ou outros seres mitológicos, né? Não existe nenhum ser humano ali. Aqui existe, né? Na Orestia, sim, existem muitos personagens humanos, mas grande parte das peças são diálogos entre os deuses, né? Então, por isso que o Ésquilo é o poeta da fatalidade. Então, na obra dele, o homem é o sonho de uma sombra, devendo se conformar à vontade dos deuses, né? Bom, aí agora a gente fala do Sófocles, né? Então, o Sófocles apareceu algumas décadas depois, né? Como dá para perceber aqui, né? E ele é autor de várias obras também, né? Sendo que a mais conhecida é Édipo Rei, né? E também tem aqui uma trilogia, né? Só que essa trilogia, ela é diferente da anterior no seguinte aspecto. Do ponto de vista temático, todos tratam do mesmo mito, é como se fosse uma continuação, né? Mas do ponto de vista cronológico, não, né? Enquanto essas três aqui, elas foram apresentadas nos festivais no mesmo ano, elas foram apresentadas juntas. E essas aqui, elas foram apresentadas com intervalos de tempo relativamente grandes. De qualquer maneira, se a gente lê as três obras, as três peças, elas formam uma relação de sequência dos acontecimentos, né? Então, o Brandão vai contrapor duas interpretações na figura do Édipo, né? A primeira é do Freud, ou seja, aquela do complexo de Édipo, né? Que todo mundo conhece, né? Que vai destacar a questão do incesto, né? Da relação incestuosa entre o filho Édipo e a mãe Jocasta, certo? Então vai dizer, o Freud vai dizer basicamente o quê? Vai dizer que faz parte do desenvolvimento da psique humana, né, no caso do homem, né, que o primeiro desejo sexual seja direcionado à mãe, né? E a rivalidade, né, o sentimento de rivalidade, em primeiro lugar, vai ser direcionado à figura do pai, né? E para o desenvolvimento do homem, ele tem que superar essa condição, né? Então, a peça do Édipo representaria isso, de acordo com o Freud, né? Esse outro autor, que é um autor austríaco, que se pronuncia alguma coisa como Barhofen, alguma coisa assim, vai analisar a trilogia, né, do Édipo também a partir da relação entre patriarcado e matriarcado, né? Mas aqui o que acontece? Aqui o patriarcado já está no poder, né? E é como se o matriarcado se expressasse, embora tenha sido substituído pelo patriarcado, o matriarcado se expressasse na figura dos principais personagens da trilogia. No caso, o próprio Édipo e a Antígona, né? Que é a filha do Édipo.
A Antígona também. Legal, Samuel. Então vamos tentar ver se a gente lembra um pouco da história, né? E o que a história tem a ver com aqueles conceitos anteriores da tragédia, né? Alguém consegue lembrar mais ou menos como é a história do Édipo Rei? Ó, o Brandão, ele vai retomar, né? Ele vai retomar a história do Édipo com o Laio, que é o pai do Édipo, né? Então sempre tem, aliás, antes, né? Tem uma profecia de que ele vai matar o pai. Isso. Tá, a história do Édipo propriamente começa com, a gente pode começar por aí. Tem uma profecia que os pais do Édipo, né? Laio e Jocasta, né? Eles não podem ter filhos. Daí eles vão consultar um oráculo, que é o oráculo de Delfos, né? E o oráculo vai prever que se eles tiverem um filho, esse filho vai matar o próprio pai e se deitar com a própria mãe, né? Daí, passado um tempo, eles têm o filho, que é o Édipo, né? Daí, então, eles resolvem que esse filho vai ser morto antes que ele cometa essas atrocidades. Daí eles entregam esse filho, que é o Édipo, para um pastor, né? E falam para esse pastor, mata aí o bebê, né? O pastor vai prender, é isso que a Tarine está falando, vai prender o bebê, amarrar o bebê, né, numa árvore e vai amarrar pelos pés, né? Só que ele vai ficar com dó e vai dar para um outro pastor. E daí esse outro pastor, por sua vez, vai levar o bebê para um outro casal de reis, que são os reis de Corinto, né, uma outra cidade. O Laio e Jocasta são de Tebas, né? Isso, rei de Corinto. É isso que a Jane está falando. Ele é socorrido por um outro pastor. Isso. Não, então. Daí, o Édipo, ele vai ouvir, quando criança, que ele não era filho dos reis de Corinto. Então, ele vai consultar o oráculo. E o oráculo vai dizer a mesma coisa. Vai dizer, você vai matar o seu próprio pai e vai dormir com a própria mãe. Daí ele foge de Corinto, para não matar o pai adotivo, né? Ele foi perguntar uma coisa, mas ele obteve outra resposta. E daí acontece isso que a Jane está falando. Sem saber, ele discute com o próprio pai numa encruzilhada de estrada, e mata o pai, que é o Laio, é o pai verdadeiro, né? Que ele não conhecia, né? Isso. Daí a cidade de Tebas tem uma esfinge, como a Jane está falando, né? E a esfinge propõe um enigma, né? E o enigma é esse aí. Qual é o animal que de manhã tem 4 pés, 2 ao meio-dia e 3 à tarde? É isso mesmo, né? E daí, isso, o Édipo responde, é o homem. Por quê? Quando é criança, engatinha, né? Anda de quatro. Depois, quando é adulto, anda com as 2 pernas. E quando é idoso, utiliza uma bengala. Isso. Daí, como prêmio por ter decifrado o enigma, e pelo fato de Laio, o rei de Tebas, ter sido assassinado, o Édipo ganha o reino de Tebas, né?
e a mão da rainha, que estava viúva. E a rainha era a própria mãe dele, a Jocasta, né? Daí, junto com a Jocasta, o Édipo vai ter 3 filhos, ou 4 filhos, desculpa, né? A peça Édipo Rei começa com uma peste que está assolando a cidade, né? E os cidadãos de Tebas vão lá procurar o Édipo, que a essa altura já tem os filhos, né? Para que o Édipo, considerado sábio, né, livre a cidade da peste, né? E o Édipo fala, não, eu já mandei o meu cunhado, Creonte, né, para o oráculo, né, para que ele volte com a resposta. E o Creonte volta com a resposta dizendo assim, enquanto estiver na cidade o assassino de Laio, a peste não vai acabar. E o Édipo também chama o sábio Tiresias, né, que é um adivinho e é cego, para que o Tiresias ajude a encontrar, a dizer quem é o assassino. Daí o Tiresias fala, não, eu sei, mas eu não vou dizer, porque se eu disser, eu vou desagradar as autoridades, né? E daí o Édipo fala assim, bom, você não quer dizer porque você e o Creonte... Não, ele fica desconfiado do Tiresias, porque ele não quer dizer, ele obriga o Tiresias a dizer. E o Tiresias diz, né, que é o próprio Édipo, né, porque o Tiresias não vai mentir, ele não pode mentir. Daí o Édipo fala, não, você está dizendo que sou eu, porque você e o Creonte querem tomar o poder, vocês tramaram para isso, né? Isso. Etéocles, Polinice, Antígona e Ismênia são os filhos do Édipo, né? Bom, mas daí, pelo desenrolar da peça, né, Édipo Rei, eles vão chamando os personagens, né? Porque a Jocasta fala assim, esse negócio de oráculo aí é besteira, né? Por quê? Porque o oráculo dizia que o Laio seria morto pelo próprio filho, mas ele não foi morto pelo próprio filho, ele foi morto por um salteador na estrada, né? E só do grupo que estava com ele, só sobrou um, né? E daí vão chamar esse um. O coro também. O coro é como se fosse uma comunidade, né? Isso aparece em várias obras, né? O coro. Faz parte da estrutura das peças clássicas, né? Mas daí, voltando, então a Jocasta fala isso, né? Daí vão chamar o cara que sobreviveu, né? E o cara vai falar assim, o pastor, né, que sobreviveu, e o pastor vai falar assim, que o Laio foi morto por um assassino, né, um salteador na estrada, né? E daí vai chegar o outro pastor de Corinto dizendo assim, olha, Édipo, você agora é o rei de Corinto, porque o seu pai, o rei de Corinto, foi morto, né? Daí, então, parece que é mais uma confirmação de que o oráculo não fala a verdade, porque o Édipo vai falar assim, bom, o meu pai morreu, né? Que é o rei de Corinto, mas é o pai adotivo, né? E o oráculo dizia que eu o mataria, né? Mas ainda resta o risco de eu me deitar com a minha mãe, a rainha de Corinto,
Daí, os pastores acabam revelando, né? Um dos pastores acaba revelando que não tem problema você assumir o reino de Corinto, porque, na verdade, você não é o filho da rainha de Corinto, filho natural, né? Eu recebi de um outro pastor. E o outro pastor, por sua vez, é justamente aquele que sobreviveu no ataque ao Laio, né? Então, a essa altura, todo mundo já foi entendendo. A Jocasta já entendeu, né? E a Jocasta se mata, né? Enforcada. E o Édipo, quando se dá conta do que aconteceu, ele pega um grampo, né, do vestido da Jocasta e cega os próprios olhos. Daí ele é conduzido pela Antígona para Atenas, né, que é onde se passa a última peça, Colono, ou Colona, um bairro de Atenas, né? Ele arranca os próprios olhos, ele fica cego, né? E a peça Antígona tem a ver com os filhos do Édipo, né? Então, o Creonte, que era o cunhado, né? Cunhado do Laio, era o irmão da Jocasta. Ele assume o trono, até que os dois filhos, os dois filhos homens, né? Etéocles e Polinice, vão assumir o trono, e eles vão combinar assim, olha, um ano um governa, o outro ano o outro governa, né? Eles combinam que vão intercalar o poder, né? Só que um deles, que acho que é o Etéocles, assume, né? E na hora de passar o poder para o outro, não passa. Daí o outro vai buscar ajuda num outro reino para combater o irmão, né? E os dois acabam se matando. Um acaba matando o outro. E o Creonte, por sua vez, vai decretar que aquele que veio combater o irmão com ajuda externa não seja enterrado, né? Enquanto que o outro pode ser, né? E essa é a peça Antígona, né? Antígona vai desrespeitar a lei do Creonte e vai enterrar o irmão, né? E daí a Antígona vai ser condenada a ficar presa numa caverna, né? Vai ser condenada por Creonte, e daí a Antígona se mata, e o filho do Creonte, que é o Hemon, ele era namorado da Antígona, né? E ele vai se matar também. E a esposa do Creonte vai se matar também pela morte do filho. E no final o Creonte enlouquece, né? E nessa última peça, o Édipo vai estar em Colona, né, o Colono, que é o bairro de Atenas, e ele vai
falar sobre a questão dos filhos dele que estão combatendo pelo reino de Tebas, né? Pelo trono de Tebas, né? Mas o Édipo vai amaldiçoar os dois filhos, enquanto que ele vai reconhecer a relação que tem com a Antígona, né? Então, a interpretação desse Barhofen vai dizer que tanto Antígona quanto o Édipo representam o matriarcado, né? Por vários símbolos que estão relacionados com a figura deles, né? Como, por exemplo, a esfinge, ou o fato de ser a Antígona ser enterrada viva. Tem várias questões que ajudam a gente a entender isso, né? E no caso da Antígona, por exemplo, ela representa uma lei que tem a ver com a consciência religiosa de dar o direito a ser enterrado para todos os mortos, não importa o que eles tenham cometido, né? Porque aqueles que não são enterrados, eles não têm, eles ficam vagando, né? Então, os ritos fúnebres são muito importantes para a cultura grega, né? Para que eles possam entrar no reino dos mortos, né? E o Creonte representa um poder político posterior, né? É uma lei que foi decretada por uma autoridade individual, um tirano, né? Então, tem dois códigos de valores aqui que estão em choque, né? Uma consciência que a gente pode chamar de religiosa porque está relacionada com essa questão dos ritos fúnebres e tal, né? E uma lei política, né? Mais autoritária, né? E tirânica, né? Então, essa é a análise que vai ser proposta e vai ser defendida pelo Brandão e pelo Barhofen, sendo que o Brandão vai dizer que essa análise, para ele, é mais convincente do que a do Freud, porque ele vai dizer assim, na peça do Édipo, não tem, em momento algum, né, a representação do desejo sexual do Édipo pela Jocasta. Né? Então, o Édipo se une à Jocasta não por desejá-la, mas porque isso está relacionado com assumir o poder político de Tebas. Né? Então, enfim, na verdade, eu acho que todas essas interpretações elas se completam, né? De qualquer maneira, é interessante conhecer todas, né? E, na verdade, dificilmente a gente vai conseguir propor algo de diferente a isso, porque são coisas que estão sendo estudadas e analisadas há séculos, né? Então, o máximo que a gente consegue é ler e tentar absorver o quanto for possível e tentar ver de que maneira, na tradição literária, esses mitos são retomados, né? Em algumas outras obras, por exemplo. Né? De que maneira se estabelece um diálogo entre essas obras e a tradição literária nossa, né? Certo? Mas, enfim, na sequência, se a gente for ver, então, aqui ainda tem uma grande importância a questão do destino, né? Só que os deuses eles se manifestam
só através dos oráculos, né? Que são sistemas adivinhatórios, né? Só através dos oráculos e do Tiresias, que no caso é um adivinho, né? Enquanto que no Ésquilo, os deuses são personagens, e muitas vezes eles aparecem mais do que os próprios seres humanos, né? E aqui não, aqui os personagens são homens, são humanos, né? E no caso, bom, a história começa antes do Édipo, com o Laio já tem a maldição da linhagem, né? Então, se vocês tiverem interesse, leiam lá os capítulos relacionados com o Ésquilo e o Sófocles também, para vocês entenderem toda essa questão da maldição que cai sobre uma linhagem familiar, né? Tem lá as informações mais completas. E eu posso deixar também, mas isso para vocês consultarem quando vocês quiserem, né? Ou vocês baixam e deixam aí os arquivos, alguns livros de mitologia, né? Tem uma coleção de mitologia grega em 3 volumes, que é organizada pelo mesmo autor, esse mesmo autor, Junito de Souza Brandão, aqui. Esse aqui, né? Ele é um professor da PUC do Rio, né? Que dedicou a sua vida a isso, né? A estudar mitologia, o teatro gregos, né? Bom, na sequência, a gente tem o Eurípedes, né? E o Eurípedes vai... É uma sequência que tem uma certa lógica, né? Que tem uma certa lógica relacionada com a transformação da sociedade grega, né? A sociedade grega começa de um modo mais ligado à religião, né? E vai se tornando cada vez mais humana, né? Então, o Eurípides dos 3 é o mais humano, no sentido em que coloca as paixões humanas no centro da tragédia, né? Então, aqui, os deuses já nem aparecem mais, mas eles são abstrações, né? Como o ar, a razão, o éter, né? E a principal personagem é a Medeia, né? Que é uma mulher, né? E ela não é da nobreza, né? O Eros e o Patos. Isso, tem a ver com o Eros, a paixão, né? E o Patos. Bom, então a Medeia é amante de Jasão, né? Que matou os próprios filhos para vingar-se do homem que a abandona. Em Ésquilo, os deuses são personagens, como a gente viu. Em Sófocles, falam através dos oráculos. Em Eurípides, são abstrações como o ar, o éter, a razão. O Eurípides é o autor do único drama satírico que chegou aos nossos dias, que se chama O Ciclope, né? E como eu falei para vocês, nos festivais de teatro eram apresentadas 3 tragédias e um drama satírico. Esse drama satírico, ele também estava relacionado com a mitologia, né? E ele ajudava a dar uma amenizada
na intensidade trágica, né? Imagina, depois de 3 tragédias, né? Mas então, como que é a história da Medeia, né? Porque o capítulo sobre o Eurípides, eu pedi para vocês lerem inteiro, né? E aqui vai apresentar o mito da Medeia, né? Assim como nos capítulos anteriores, vai apresentar do Orestes, ou da Orestia, né? Da trilogia relacionada com Orestes, né? E no outro do Édipo, né? E aqui da Medeia, né? Então, vocês conseguem lembrar um pouco da história? A história é cheia de detalhes também, né? Mas mais ou menos a história da Medeia, vocês conseguem lembrar? Porque, assim, uma coisa é o mito, né? E o mito é uma sequência de acontecimentos interrelacionados, né? Então, os deuses têm as gerações dos deuses, né? E a mesma coisa os heróis, né? Então, a história, na verdade, ela sempre tem uma continuação e sempre tem algo que veio antes, né? Daquilo que é representado na tragédia, né? Os espectadores já conhecem as histórias, porque fazem parte da cultura deles, né? Da tradição cultural, né? Faz parte daquilo que a gente chama de mitologia hoje em dia, né? Bom, ela mata os filhos. Por que ela mata os filhos? O Samuel lembra disso, né? Que ela mata os filhos. Então, eu coloquei ali no esquema que ela mata os filhos para se vingar do marido, do amante Jazão. Ela é traída, sim. Ela é traída pelo Jazão, né? O Jazão atrai por quê e com quem? Bom, o Jazão atrai com a princesa da cidade onde eles estão morando, certo? E daí ela vai ser condenada pelo rei, pai da... Ó, a moça com quem o Jazão atrai se chama Glauce ou Creusa. Ela é filha de Creonte. Esse Creonte é outro Creonte, não é aquele mesmo do Édipo, tá bom? Que é rei de Corinto, né? E o Creonte vai ficar com receio de que a Medeia, vivendo ali, atrapalhe a vida do casal, né? Que vai herdar o reino, né? Por quê? Porque ela é uma feiticeira, né? Então o Creonte vai condenar a Medeia a ser expulsa da cidade. Só que a Medeia pede mais um dia para que ela possa se preparar, né? Então ela pede um tempo, né? Para que ela possa se preparar e sair da cidade. Só que enquanto ela está se preparando, ela trama a vingança, né? E a vingança em primeiro lugar, ela vai mandar os filhos com presentes para a princesa, né? Só que esses presentes vão estar envenenados. E daí vão matar não só a princesa, como o rei, né? Então, a princesa Creusa ou Glauce, conforme a versão, pode variar um pouco.
e o Creonte, rei de Corinto. Ela vai matar os dois. Então vai sobrar o próprio Jazão, né? Mas ela, para que o Jazão fique completamente sozinho, vai matar os próprios filhos, né? Então, assim, claro, é uma tragédia grega, né? Se ela só matar o Jazão, então não é uma tragédia grega, é algo que acaba sendo bastante próximo da realidade, né? Mas tem toda uma história anterior, né? Que o Jazão, ele está relacionado com outros mitos, que é o mito dos argonautas, né? E do Velocino de Ouro, né? Isso tudo tá narrado, né? No capítulo sobre o Eurípides, né? Então seria interessante que vocês fizessem. Ela mata o irmão também. Ah, sim, no mito, na história anterior do mito, né? Ó, a gente pode fazer o seguinte: para a próxima aula, como atividade, né, que vocês façam um resumo do capítulo sobre o Eurípides em tópicos, assim, né, para que a gente relacione depois com a peça, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês um material em que eu faço isso com o Édipo, né? Porque uma coisa é o mito e outra coisa é a peça, né? Eu vou compartilhar esse arquivo com vocês depois também, né? Para vocês seguirem como modelo, né? Eu coloquei uma letra bem pequena para caber tudo numa página só, mas eu posso ampliar aqui. Bom, então aqui, ó, a partir daquele capítulo ali, eu fiz um esquema bem completo do mito do Édipo rei, né? O rei Édipo, né? Então, como eu falei para vocês, a história tem a ver com uma maldição que cai sobre os descendentes de Lábidaco, né? Que é o rei de Tebas. E daí eu pego toda a história das várias gerações e vou resumindo aqui, certo? Então, o que aconteceu antes do Édipo, né? Depois o mito do próprio Édipo. Então, aqui o mito do próprio Édipo é aquilo que a gente foi retomando, né? E aqui tudo na sequência cronológica, né? Toda a história. Mas a tragédia propriamente dita, como eu falei para vocês, ela tem algumas regras, né? E dentre as regras, tem isso aqui, que tem que obedecer à exigência de unidade, né? Ou seja, é um acontecimento só, ela sai matando todo mundo. Ela mata um monte de gente
E ela mata um monte de gente, tudo relacionado com a história do Jazão e o Velocino de Ouro, né? Bom, mas voltando ali, ó, tem que obedecer uma exigência de unidade, ou seja, é uma ação só que se passa num lugar e num tempo, num dia, no máximo um período de 24 horas, né? Mas essa regra da unidade, ela surgiu por quê, né? Basicamente, porque os recursos cênicos na antiguidade, eles eram muito limitados, né? Então, era muito difícil mudar de cenário, e era muito difícil que os espectadores, né, entendessem algo mais complicado, como um intervalo de tempo aconteceu entre uma cena e outra, né? Certo? Então, por isso que tinha essa regra da unidade. Então, o autor da peça tinha que conseguir começar de um determinado momento e tudo aquilo que importasse antes para compreender como se chegou lá tinha que ser retomado pelos personagens nos diálogos, como eu falei. Então, aqui eu faço a interpretação, né, a partir do texto da peça, certo? E aí, bom, eu usei uma outra referência, que é esse livro do Salvatore D'Onofrio, chama Literatura Ocidental, Autores e Obras Fundamentais, né? E aqui para falar das interpretações que são propostas ou são apresentadas também pelo Salvatore D'Onofrio, tá bom? Mas então, eu vou pedir para vocês relerem o capítulo sobre o Eurípides, né? E fazerem essa primeira parte do esquema aqui, ó, relacionada com o mito, né? Tanto o mito do Jazão e do Velocino de Ouro, quanto o mito ligado à própria Medeia, né? E depois a gente lê, e a gente já lê a peça para a próxima aula. Tudo bem? Eu vou deixar os esquemas todos disponíveis ali, né? No Google Classroom, certo? E vou passar essa proposta por escrito, tá bom? E daí na próxima aula a gente começa já daí, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não precisa enviar. Não precisa enviar. Vocês precisam fazer, porque daí a gente a gente vai interagindo aqui, certo? Se puder ser com o áudio aberto, é melhor. Com o áudio e a câmera abertas, fica melhor a interação. Se não puder, vocês vão comentando aí no chat, tá bom? Certo? Mas eu vou passar a proposta por escrito, né? E que mais? Eu quero mostrar também o vídeo, né? Os vídeos que eu... o microfone não está funcionando, mas vai tentar resolver. Tá bom, Tarinho. Ó, eu vou mostrar para vocês também no Google Classroom. Eu acrescentei esses vídeos aqui, ó, que o áudio está em inglês, mas as legendas, se vocês forem lá no YouTube, né, as legendas podem ser geradas.
Ó, em espanhol ou inglês, certo? Então, aqui tem um episódio que fala da origem da tragédia, né, da origem do teatro, desde do ritual ao Dioniso, né, até as peças propriamente ditas, né? E aqui dos 3 autores, ó, né? Então, um dos vídeos vai falar sobre. Dá para ter uma noção melhor, que o conteúdo basicamente é o mesmo, né? Só que, como tem a imagem, a gente entende melhor a questão dos atores, do teatro, do cenário, do uso de máscaras, daquilo que acho que foi a Tarine que falou do coro, né? Isso tudo. Isso tudo vai mudando, né? O número de atores, tem um do coro que se destaca, que é o corifeu, né? Coisas do tipo, né? Que é mais a questão cênica, que a Jane talvez possa ajudar também a falar um pouco, né? Mas então, deem uma olhada nos vídeos, que são bem interessantes. E são relativamente curtos, tá bom? E que mais? Basicamente é isso. Eu vou colocar o livro sobre o mito, a mitologia, né? Que são 3 volumes. Daí vocês podem baixar e para quando vocês quiserem. No YouTube tem as bacantes do Zé Celso. Ah, legal, legal. Eu vou procurar. Legal, Jane. Então, bom, basicamente é isso, né, por hoje. Vocês têm alguma coisa para perguntar, alguma coisa para dizer? Então, Jane, eu estou anotando aqui quem veio hoje. Jane, Tarine, Samuel, né? E a Janice. Isso aí, no caso, professora, eu estou só representando a Brenda, tá? Sim, eu sei. Aí eu vou repassar para ela a aula, aí ela vai fazer o relato, um breve relato da aula e já vai encaminhar para o senhor, tá? A aula passada ela já fez e parece que ela já encaminhou. Né? Tá bom. Eu vou ver. Tá? Apesar de acho que ter sido mais foi orientações da aula, mas mesmo assim eu pedi para ela fazer um relato, se ela compreendeu, ficou alguma dúvida, sim. Aí ela já encaminhou. Tá. O Paulo caiu, né? E esse relatório da aula, né, a partir do vídeo, como eu falei para vocês, se vocês me mandarem, quando vocês mandam, eu abono a falta, né? E a Jane está mandando aqui o link do YouTube com as bacantes, direção do José Celso Martinez, certo? Então, beleza, se vocês não tiverem, é o primeiro ato, a partir dele vocês chegam ao próximo. Inclusive ele atua. Legal, Jane. Tá, mais alguma coisa? Bom, se não houver mais nada, então eu vou encerrar a aula aqui, né? E teatro oficina, tá bom. Eu vou encerrar a gravação e vou disponibilizar o vídeo ali no link, lá no YouTube, né? Vou subir no YouTube
E, como sempre, vou disponibilizar o link no Google Classroom. Tá bom? Então, eu agradeço a participação de vocês e até a próxima semana, então. Oi. Bro, só um recadinho. Eu disse que é teatro oficina porque não é o teatro tradicional, tá? É Zé Celso e Sim. é completamente fora do padrão. Então, tem que ir bem preparado para ver, tá? Uhum, tá. Não, é legal, é uma versão diferente, né? Inclusive, o filme que eu vou passar para vocês sobre a Lisístrata, né? Também é uma releitura, né? Certo? É porque o teatro oficina, ele não segue o padrão o padrão do teatro normal, né? Até a própria disposição do teatro é diferente. Então, não tem arquibancada, não é a caixa cênica e tal. Então, tem que estar bem preparado para entender o que é. Ele começa na rua, com os dirambos. Então, você já vem bem do início para chegar às bacantes. Então, assim, quem não está acostumado com o movimento teatral vai assustar um pouco, mas vale a pena. Tá bom. Obrigado, Jane. Então tá, então até a próxima semana e obrigado mais uma vez